Bom dia, galerinha, bom dia! Boa tarde para quem vai me ver boa tarde, de tarde, e boa noite para quem vai me ver de noite. Mas o importante é saber, você tá empolgado? Você tá preparado para o nosso bate-papo aqui da nossa aula da UBA, Universidade Bíblica de Acari? E aí, como é que você está nesse dia? Como é que você está? Você tá de boa? Você tá rindo à toa? Você tá distribuindo beijinho? Você tá meio... Você está amando? Como é que você está? Fala aí pra tia, tá bom? Gostei dos retornos que eu tive essa semana. Teve uma galerinha que mandou dizendo como é que tava. Eu fiquei muito feliz, viu? Podem continuar, beleza? Muito bem, gente. E independente de como a gente esteja, o mais legal é saber que Deus está conosco, né? Ele está com a gente. Então, já que ele está com a gente vai fazer o quê? A gente vai falar com ele, né, gente? A gente vai orar, a gente vai bater aquele papo com ele, né? Então, vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, que é pra gente poder ficar concentradinho no Senhor. Não pensar em mais de nada, beleza? Vamos lá, então, vamos fechar o nosso olho no 3, 1, 2 e 3. Ó, Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais um momento em que o Senhor nos dá, Pai, de poder estar na Tua presença, de poder estar aprendendo mais da Tua palavra. O Senhor é bom, a Tua bondade dura para sempre, Senhor, nas nossas vidas, e eu só tenho a Te agradecer, Senhor. Obrigada pela vida de cada criança, obrigada pela vida de cada família representada que está assistindo essa aula, Senhor, que tem esse tempo, Pai, que separa esse tempo para estar contigo, para aprender mais de Ti. Obrigada, Senhor, pela Igreja Batista de Acari, pela nossa existência ali naquele lugar. Obrigada, Senhor, pelo nosso pastor, Senhor Deus, por cada um que ali trabalha, Senhor Deus, por cada irmão, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor. Agora fica conosco e nos ensina mais um pouco da Tua palavra. É a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Muito bem, galera. Então agora a gente vai para aquele nosso momento da palavra-chave, né? Será que vai ser fácil hoje para você? Eu não sei. Eu acho que vai. Eu acho que você é muito esperto. Eu acho que você é muito sagaz. Sabe o que é sagaz? Não vou falar, procurando dicionário. Eu acho que você é. Então, vamos ficar ligado agora na nossa palavra-chave, que dessa vez eu não vou fazer pergunta. Não vou fazer pergunta, não vou juntar letrinha, não vou. Dessa vez vocês vão ouvir uma música. E quando vocês ouvirem essa música, vocês vão ter que ligar com a palavra-chave. Beleza? Vamos lá? Será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Vamos lá? Eu tô apostando em você. Eu creio que você vai conseguir. Então vamos lá, vamos ouvir a nossa música. E aí, conseguiu saber qual é a nossa palavra-chave? Ah, tia, não consegui. Dá mais uma dica. Que isso? Mais dica do que essa? Ó, camisa da tia. Mais uma dica, hein? Camisa da tia. Dá pra ver? Dá pra ver? E aí? Vou ficar em pé. Ó, minha camisa. E aí? Descobriu nossa palavra-chave? Nossa palavra-chave é... Qual o nome desse filme, gente? O nome desse filme é
Tá bom, é um filme velho que vocês talvez nem tenham assistido, mas essa música é conhecida. Essa música é do filme Missão Impossível. E a camisa da tia tá escrito o quê? Missões é possível. Missões é possível. Tem uma galera aí que eu acho que vai até se lembrar de uma coisa que aconteceu, né? Onde a tia tava usando essa camisa. Se você se lembra, depois coloca lá no grupo pra tia, beleza? Muito bem, gente. Então, sendo assim, missão impossível, missões é possível, a palavra-chave é missão! Missão, essa é a palavra-chave. E a partir desse domingo, a gente vai conversar alguns domingos à frente, as nossas próximas aulas, a gente vai estar falando exatamente sobre missões, galera. Essa coisa tão importante que move a igreja do Senhor Jesus. E a gente vai aprender um pouco mais. Você sabe o que é missões? Você já ouviu falar? Já ouviu falar, mas você sabe o que é, você sabe para que serve, e aí você vai aprender tudo isso aqui nesse domingo, vai começar nesse domingo, e a partir desses domingos você vai aprender sobre missões, o papel da igreja em relação a missões, beleza? E hoje a gente vai começar e a gente vai conversar sobre foco na missão. Foco na missão. E antes da gente prosseguir, a gente vai para o nosso versículo, que a gente vai memorizar. Quem memorizou do mês passado? Quem memorizou? Dá o retorno lá para tia. Diz lá qual é o versículo. Digita o versículo lá que eu quero ver se você memorizou. Mas ó, tem que ser fiel, hein? Tem que ser honesto. É digitar sem ler. Pra tia saber se você decorou mesmo, memorizou para nunca mais esquecer. Então, esse mês de agosto que a gente está começando agora, começando hoje, a gente vai ter um novo versículo que continua no livro de Salmos, né? Tá no livro de Salmos, capítulo 96, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação de dia em dia. Que coisa linda, cantai ao Senhor. Ou seja, você vai cantar uma música, você deve louvar ao Senhor, né? As músicas que você canta, as músicas que saem da sua boca devem ser para adorar o Rei, adorar o nosso Senhor, né? Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. O que é bendizer? Bendizer alguma coisa é dizer bem, é falar bem daquela coisa. Então, falar bem, fale bem do Senhor, fale de quem é Deus para você, das coisas maravilhosas que Ele tem feito para você. Proclamai a sua salvação. Proclamar significa anunciar. Anuncia para todo mundo que Deus tem salvação para nós, para mim e para você. E quando que a gente deve fazer isso? De dia em dia. Em outras palavras, todos os dias. Todo dia. Cante ao Senhor, todo dia bendiga o seu nome, todo dia proclame a sua salvação, todos os dias. Amém? Então vamos ler de novo com a tia, vamos lá? Você abriu aí em Salmo 96, você pode ler com a tia? Então vamos. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação de dia em dia. Amém, aleluias, glórias a Deus. Muito bem. Então hoje chegou agora, né, a hora do nosso bate-papo, né? E como a tia já adiantou, hoje a gente está falando sobre missões, galera, missões. Mas quem é que pode fazer missão? Será que todo mundo pode fazer missão? Será que todo mundo pode? Porque missão é exatamente o que esse versículo falou aí. É bem dizer o nome do Senhor e anunciar, né? Anunciar para todo mundo a sua salvação. Falar bem de Deus e falar aquilo que Ele pode fazer por
nós, que é nos salvar, né, do nosso pecado, é nos levar para morar no céu. Será que todo mundo pode fazer isso? O que você acha? Responde aí. Todo mundo pode fazer isso? Eu acredito que não. Não é todo mundo que pode fazer isso. Uai, tia, não? Eu pensei que sim. Pois é, mas não. Só quem pode fazer isso são os salvos em Jesus Cristo. Só quando uma pessoa é salva em Jesus Cristo, ela tem condição de conduzir outras pessoas a Jesus Cristo. Eu não posso levar uma pessoa para um lugar que eu não sei que lugar é esse. Não é verdade? Eu nunca estive com Cristo, eu não sou salva. Como é que eu vou levar uma pessoa para lá? Primeiro eu preciso levar essa pessoa. Primeiro eu preciso ter a certeza de que eu sou salva em Jesus Cristo. E na semana passada a gente conversou um pouco sobre isso, não conversou? A respeito do verdadeiro crente, né? Que às vezes a gente está na igreja, às vezes a gente está cantando pro Senhor, às vezes a gente está fazendo algumas coisas, a gente está participando das atividades da igreja, mas a gente ainda não tem a salvação. A gente não é uma pessoa salva em Jesus Cristo. Quando é que eu me torno uma pessoa salva em Jesus Cristo? Primeiro, quando eu reconheço que sou pecadora. Segunda coisa, quando eu, uma vez que eu sei que sou pecadora, me arrependo dos meus pecados. E depois que eu me arrependo dos meus pecados, o que eu preciso fazer? Pedir perdão. Eu preciso confessar. Antes de pedir perdão, eu preciso confessar que eu não posso pedir perdão por uma coisa que eu não tô lembrando o que é, né? Ah, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Que pecados são esses? Senhor, não lembro. Se você não lembra, você também não tá arrependido. Concorda comigo? Você só se arrepende de algo que você tá lembrando. Então, você tem que reconhecer que é pecador. Você tem que se arrepender. Uma vez que você se arrependeu, você tem que confessar. Eu fiz isso sim, Senhor. Eu estava errado sim, porque eu gritei com a minha colega, porque eu desobedeci a minha mãe, porque eu falei mentira, porque eu inventei, porque eu fingi que estava doente. Um monte de coisa que a gente faz de errado. Um monte de coisa. Então você tem que confessar os seus pecados. E aí sim você pede perdão. Aí você pediu perdão, convidou Jesus para morar no seu coração. Beleza, você pode se considerar uma pessoa salva em Jesus Cristo, porque uma vez que Jesus vem morar no nosso coração, nunca mais ele sai. Você não perde a sua salvação, entendeu? Mesmo que você faça uma besteira. Por quê? Porque quando você é salvo em Jesus Cristo e você faz uma besteira, teu coração dói. As coisas que você faz te incomoda, te entristece. E aí, enquanto você não pede perdão, você não fica em paz. Essa é a grande vantagem, né? Não é dizer que quando você é salvo, você nunca mais peca. Você peca, mas aí você se sente incomodado. Aí você vai lá, confessa de novo, pede perdão e é perdoado, porque Deus perdoa, e você segue a sua vida, né? Muito bem. Então, se você é um salvo em Jesus Cristo, também tem 3 coisinhas que a tia falou na semana passada. Acontece na vida da gente. Quando a gente tem um encontro com Jesus, como Zaqueu, né, que a gente contou semana passada, quando Zaqueu ele teve um encontro com Jesus, aconteceu uma coisa muito legal, rolou uma mudança na vida dele. As coisas que ele fazia, ele não queria fazer mais. Então a primeira coisa rola uma mudança. Segunda coisa, o mal que você fazia, você não quer mais fazer. E a terceira coisa, você faz o bem. Porque a tia explicou, não adianta não fazer mal, você precisa fazer o bem, porque é isso que vai fazer muita diferença, porque tem muita gente que não faz mal para ninguém e nem por isso é salva em Jesus Cristo. Ela não faz mal, mas ela também não faz o bem. Então, né? Eu não boto o pé na frente do meu colega para ele tropeçar, mas também se ele cair no chão, eu que não vou estender minha mão para ajudar ele. Qual é a grande vantagem disso? Você não fez mal, mas também não fez bem. Você tem que ajudar as pessoas, sim. Você tem que fazer o bem para as pessoas, sim. Porque é isso que Jesus espera de nós. Beleza? Então, agora
agora que a gente recordou as coisas que a gente falou na semana passada, a gente vai agora pensar em foco na missão. E para falar de foco na missão, eu vou contar para você a história de um homem que está lá no livro de Atos, e o livro de Atos está no Novo Testamento, né? Igual a história de Zaqueu, que também estava no Novo Testamento. Então, está no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 8. A partir do versículo 26, você vai ver aí. Vou dar um tempinho para você abrir. Pode abrir. Abriu já? Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Deve estar escrito aí na tua Bíblia algo parecido com Felipe o eunuco, né? Eunuco. E aí você deve pensar assim, Felipe é o nome de uma pessoa, beleza. Agora, o que é eunuco? Eunuco, ele era um servo, um alto servo da rainha lá na Etiópia. Ele era um etíope. Ele era um servo da rainha da Etiópia. Ele era um alto, assim, ele era servo, mas o cara era gente grande, entendeu? Ele era muito importante, era um alto ministro lá da rainha, né? E Felipe tem um encontro com ele. Mas como é que foi esse encontro? Vamos lá, vamos do começo da história. Felipe, né, um dos discípulos de Jesus, estava ele em seu lugar, fazendo seu trabalho lá na igreja primitiva, né, a primeira igreja, e estava ele lá, que ele trabalhava na igreja. E aí ele ouve a voz de Deus através de um anjo vem falar com ele. E o anjo manda que ele vá, que ele saia dali, daquele lugar onde ele estava, e que ele vá para um lugar deserto, a caminho de Gaza. E ele ficou assim, caminho de Gaza? Eu conheço esse lugar, não tem ninguém lá, cara, ninguém. Pô, não tô entendendo. Eu tô aqui fazendo meu trabalho aqui, ensaiando coral e pintando a parede da igreja e tô fazendo um monte de coisa aqui. Tem tanta gente aqui para eu falar, para eu evangelizar e Deus quer que eu vá para um lugar que provavelmente eu não vou encontrar ninguém por lá. Mas Felipe era o cara. Felipe, ele era obediente. E aí, por ser obediente, Felipe falou, não, se Deus está mandando, melhor eu ir. E lá foi ele. Quando ele chega lá, ele vê de longe uma carruagem muito linda e ele se aproxima e encontra quem? Exatamente, gente, ele mesmo, o etíope, o eunuco, ele estava lá e ele estava lendo as escrituras. Aí ele não entendeu nada, porque o povo da Etiópia, naquela época, não conhecia Deus. E aí ele avista aquela carruagem bonita, né? E ele, o que será? E aí ele se aproxima, né? Porque o Espírito Santo de Deus falou para ele para se aproximar daquela carruagem, para ele não ficar preocupado. E quando ele chega lá, ele encontra um eunuco, um etíope eunuco. Etíope porque ele era da Etiópia e ele era um eunuco, ele era um alto servo, né? Ele era um alto ministro lá da rainha, né? Da rainha de Candace, né? Lá na Etiópia. E aí ele chega lá e olha, e quando ele vê o etíope, ele estava lendo as escrituras. E aí Felipe fica assim, meio admirado, porque o povo da Etiópia não conhecia o Deus vivo. E ele falou, ué, ele tá lendo as escrituras? E aí o etíope olha para ele e ele fala assim, Felipe pergunta, você entende o que você tá lendo? Aí o etíope fala, eu gostaria de entender, mas não tem quem me explique. E aí Felipe fica assim interessado e ao perceber o interesse de Felipe, o eunuco ele olha para ele e fala assim, eu acredito que você é um homem de Deus, que você pode me ajudar. E ele fala, entra, senta, chega para cá.
E aí Felipe senta ao lado dele e começa a explicar. Ele começa a ver qual era o texto que ele estava lendo. E ele estava lendo exatamente Isaías 53, o 7 e o 8. Vamos lá em Isaías para a gente saber o que foi que o etíope estava lendo? Vamos descobrir agora? Vamos lá, quem é investigador da Bíblia aí, vamos investigar, vamos perceber aí. 53, o 7 e o 8 diz assim: ele foi oprimido, mas não abria sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E o etíope não fazia a menor ideia do que estava sendo falado ali, né? E aí Felipe começa a explicar para ele que, na verdade, aquelas escrituras, aquele texto, ele se referia a Jesus, ao sofrimento de Jesus, que Jesus ele foi oprimido, ele foi castigado como um cordeiro, ele foi sacrificado pelos pecados do mundo, né? Todas as nossas transgressões, né? A gente quando pede perdão a Deus, quando a gente confessa ao Senhor as coisas erradas que a gente fez e Ele perdoa, é porque todos os nossos pecados, eles foram castigados no corpo de Jesus. Jesus foi humilhado, crucificado, morto por mim e por você, né? E aí quando ele explicou tudo isso para o etíope ficou numa alegria e falou: eu preciso desse Deus, eu quero. E aí Felipe então, né, apresenta para ele essa maravilha que é ser salvo por Jesus, e o etíope aceita a salvação em Jesus e eles continuam viagem, né? Felipe continua ali naquela carruagem, eles vão andando, até que o etíope vê a água. Passa por um lugar que tem assim uma água, um lago, um rio, não sei dizer. Tinha água ali. E aí o etíope olha para Felipe e fala assim: tá ali a água. Eu não poderia então ser batizado nessa fé que você tem? E Felipe fala: é muito justo que você seja batizado, uma vez que você creu no seu coração e confessou com os seus lábios que Jesus Cristo é o seu Salvador, então você pode sim ser batizado. E aí eles desceram da carruagem, Felipe batizou o etíope, ele ficou muito feliz, seguiu seu caminho, cantarolando, sorridente, felizão da vida. E Felipe, o que aconteceu com Felipe? O Espírito Santo de Deus o levou para outro lugar, para que ele pudesse continuar falando do amor de Deus. Então isso, gente, é missão. Isso é fazer missão. É anunciar a palavra do Senhor, é levar a salvação a outras pessoas e não ficar satisfeito com a primeira pessoa que você ganhou para Jesus. Ai, que legal, eu falei de Jesus pro meu colega na escola, né? E aí, uma vez que eu aceitei a Jesus, que eu já falei de Jesus pro meu colega, agora eu não preciso mais continuar falando. Não, Felipe, ele saiu dali, ele foi direto, né? Ele foi direto para outro lugar para continuar falando, porque é isso que nós devemos fazer, né? Então, assim, as 4 coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa aprender com isso, né? O que eu faço com isso que eu acabei de ouvir, né? Eu vou colocar em prática sempre e da melhor maneira, né? Lembrando que o que é que o crente, o salvo em Jesus Cristo, ele precisa sempre fazer? As 4 coisas que uma vez que eu aceitei a Jesus, eu não posso mais deixar de fazer e, na verdade, eu nem vou querer deixar de fazer. Porque se eu sou salvo em Jesus Cristo, eu vou querer fazer isso. Eu vou querer conversar com ele todo dia.
Então eu vou orar. Eu vou querer conhecê-lo, então eu vou ler a Bíblia. Eu vou querer estar em comunhão com os meus irmãos na igreja. E eu vou querer falar desse amor para todo mundo. Então essas 4 coisas, elas têm que estar na nossa vida, ó, na veia, ok? Isso é ser missionário, é buscar a Deus em oração, lendo a palavra, estar em comunhão na igreja e falar de Jesus para todo mundo. Você não pode mais deixar de falar, porque você foi salvo em Jesus Cristo. E se você foi salvo em Jesus Cristo, você tem essa missão. Você tem essa missão, certo? E aí, além disso que eu falei, né? O que eu faço com isso? Eu tenho que ter essa vida, né? Eu tenho que estar vivendo dessa forma. Aí eu pergunto para você, Felipe ouviu a voz de Deus. Aí a tia pergunta, e se fosse você? Se fosse você, se Deus falasse muito claro com você, falasse ao teu coração, você sentisse no teu coração que é Deus falando contigo, vai ali e fala de Jesus. Fala do meu amor pro teu colega, pro teu vizinho, pro teu tio que não é crente. Vai lá e fala de Jesus para ele. O que você faria? Ele espera que você obedeça, assim como Felipe obedeceu. Mas uma coisa você precisa se lembrar, você precisa estar preparado para isso. Como é que eu faço, tia, para ficar preparado? A tia acabou de falar, né? Orando, lendo a Bíblia, estar em comunhão na igreja e falando de Jesus. Você tem que estar preparado, né? E falar de Jesus é o quê? É treinamento. Você já vai treinando porque você não sabe. Você não sabe o que Deus tem para você, né? Existem aí, né, vários missionários que estão pelo mundo afora falando do amor de Jesus. Ninguém vira missionário exclusivo porque quer, né? A missão de falar de Jesus para as pessoas é de cada crente. Cada um de nós tem essa missão, mas existem as pessoas que foram chamadas especificamente para isso. Ou seja, Deus, ele até permite que a pessoa faça outra coisa, mas o principal é falar de Jesus. Ou seja, às vezes Deus, ele tira as pessoas do lugar onde elas estão, eles tiram ela do Rio de Janeiro e leva lá para Mato Grosso para falar de Jesus. Tira do Brasil e leva lá para o Japão para falar de Jesus, né? Nesse momento ninguém está saindo muito do lugar, né, por causa da pandemia, né, por causa, né, do tal do coronavírus, mas isso tudo vai passar e as coisas vão continuar e Deus vai continuar levantando missionários e missionárias para fazer a obra dele. E você acha que se fosse com você, você ia gostar? Você ia ficar com medo? Você ia se preocupar? Você precisa treinar, ok? Então, gente, espero que tenha ficado claro. E agora a gente vai para o nosso momento do desafio bíblico, porque a gente tem que... Um dos treinos é o quê? É ler a palavra. Você tá lendo a palavra? Você tá lendo todo dia? Então, se liga aí no recado que a colega vai deixar pra gente. Tia Márcia, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar o versículo que eu mais gostei, que está em 2 Timóteo 4, 18 e 2. O Senhor me livrará de todo mal, Ele elevará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Para que se cumpra o versículo 18, temos que obedecer a ordem do versículo 2, que diz: pregar a palavra em todo tempo e fora de tempo. Aí toma a situação difícil do coronavírus, mas logo vai passar. Convencer as pessoas dos seus pecados, animar os fracos na fé, ensinar com toda a paciência. Beijo. Amém, glória a Deus, beijo. Ih, não sei fazer, acho que é isso, né, que você fez. Muito legal. Beijo grande, gente. Vamos ficando por aqui.
Que Deus a cada um de nós abençoe. Que Deus te dê uma semana que só Ele pode dar. Amém? Beijo grande! Mua!